Fala rapaziada, e aí, tudo bem? Tudo certinho? Bem-vindo ao canal do Rockston e o processo acelerado do retorno ao futebol cearense, que essa semana, um jogo atrás do outro, traz o Clássico Rei para esta quarta-feira às 10h30 da noite. É um clássico histórico, onde não teremos a presença da torcida. Todo mundo sabe, né? O retorno do futebol, o coronavírus está solto ainda por aí. Então, não teremos público no Castelão. Nesse clássico, os times que voltaram a jogar na segunda-feira e vêm de goleadas. O Ceará vencendo de 5-0 o Barbalha e o Fortaleza, também pelo mesmo placar 5-0, venceu o Guarani de Sobral. É a sétima rodada dessa fase classificatória da segunda fase do Campeonato Cearense, onde conheceremos os semifinalistas. Aliás, já conhecemos três, falta apenas a definição do posicionamento. Hoje temos o Fortaleza com 16 pontos liderando, o Ceará com 15 pontos é o segundo, o Ferroviário é o terceiro com 13 pontos, equipes que já estão classificadas para a semifinal. Falta definir essa última rodada a situação de cada um, né? Se o Fortaleza permanece na liderança, o Ceará passa, se ganhar o jogo, o Ferroviário chega também. Então tudo pode acontecer. O Ferrão, que nessa última rodada vai jogar na tarde desta quarta-feira, o Ferroviário enfrenta o time do Caucaia, que já está morto com farofa no campeonato, não tem mais nada que fazer, vai cumprir apenas tabela, então o Ferrão é favorito para a volta aos gramados. O Ferroviário, que já havia jogado a sexta rodada, não jogou nessa segunda-feira, justamente porque já tinha vencido e liderava a competição, tinha um jogo a mais em relação às demais equipes. Então, o Ferrão vai tentar aí ganhar o seu jogo e ficar bem classificado para levar a vantagem para a semifinal, que já acontece no próximo final de semana. Sábado e domingo são as semifinais do Campeonato Cearense. Depois da final, aí a federação vai marcar a data, não se sabe ainda quando será marcada a data da grande final. Bom, tem uma vaga aí faltando para ser definida nesta quinta-feira. Tem duas equipes brigando por essa vaga. O Guarani de Sobral com 10 pontos na quarta colocação e o Atlético Cearense com 9 pontos o quinto colocado, mas vai para essa última rodada vivo ainda, claro, não dependendo só dele, tem que fazer a parte dele, que é vencer o Pacajus, uma equipe que já está eliminada, voltou a jogar agora, segunda-feira, mas já estava eliminado, não tem mais o que fazer no campeonato. Já sabia que iria voltar, aliás, não jogou não, minto. Vai jogar agora, né? A última rodada. Já havia jogado a sexta rodada com o Ferroviário, igual o Ferroviário volta a jogar somente hoje. Então, formou uma equipe basicamente para cumprir esse último jogo. O objetivo do Pacajus foi atingido, que era permanecer na divisão especial do futebol cearense. Assim o fez e vai se despedir jogando amanhã contra o time do Atlético Cearense. Enquanto o Guarani de Sobral vai enfrentar o Barbalha, que tomou aquela sapatada do Ceará de 5-0. No time também, dois times formados de última hora, tanto o Guarani de Sobral como o Barbalha. Vamos ver como sai esse Guarani, que também vem de uma goleada. Foi goleado pelo Fortaleza por 5-0, mas precisa da vitória para conseguir a classificação. Então fica para a última rodada aí, essa última vaga ficou para a última rodada do semifinalista, do quarto colocado, no caso. Mas vamos falar do Clássico Rei. A expectativa do torcedor é de ver Ceará e Fortaleza se enfrentando, um jogo histórico, como eu falei, sem torcida. Não me lembro de ter acontecido. Já me lembro de horários esdrúxulos de Clássico Rei, jogado pela manhã, na década passada. Mas um horário de 10h30, né? Um horário até complicado, mas não tem público. Vamos ver como vai sair o time do Guto Ferreira. Muita intensidade, muita gente falando que o Fortaleza descansou menos. Pode até parecer, não sou especialista no assunto, mas o time do Ceará mostrou muita intensidade contra o Barbalha do começo ao fim. Quem entrou deu gás e aquele sol, vamos combinar, né? De 9 da manhã até 11, né? Não é brincadeira. O Fortaleza jogou um pouco mais tarde, jogou às 6 horas da noite, também deu gás. Os jogadores se esforçaram bastante. Problemas na escalação do Fortaleza por conta de contusões. O próprio Ceará também acabou divulgando isso pelo técnico Guto Ferreira, onde não contou com o Luiz Otávio, que não está no ideal para retornar ainda. O Leandro Carvalho. Não se sabe se esses jogadores estarão em campo logo mais à noite, já que é um mistério. Sempre acontece isso, né? Os treinadores, os técnicos gostam de esconder a escalação. Não é diferente também o Rogério Ceni, que pegou todo mundo de surpresa com a escalação do jogo do Guarani de Sobral, quando o Fortaleza venceu por 5-0, improvisando jogadores, o Luiz Henrique na lateral esquerda, o Ederson como um segundo volante, e as ausências
até mesmo do banco de reservas de jogadores, peças importantes do time principal. O Oswaldo não estava no banco, Bruno Melo também não estava, Felipe, atletas que normalmente figuram na equipe titular e dessa vez não estava. O Quinteiro, o zagueiro, Paulão também ausentes do time e o retorno do Roger Carvalho, um jogador que passou a temporada de 2019 praticamente toda contundido. Fez aquela cirurgia no joelho e teve esse retorno com essa vitória contra o Guarani de Sobral. O que é que a gente pode esperar desse clássico, né, que é cercado de mistérios por conta da escalação? O Ceará apresentou um bom poder de fogo contra o Barbalha. No começo ao fim, ninguém se incomodou com a temperatura que estava alta na hora do jogo e partiu para cima, partiu para dentro, construiu o placar, poderia ter sido até mais elástico no primeiro tempo, segundo tempo que entrou também deu conta do recado. O Fortaleza, pelas improvisações, teve um pouco mais de dificuldade, apesar dos 5-0. Então o 5-0 foi de bom tamanho. Não dava para a gente cravar que poderia ter sido demais. Apesar do Guarani também não ter resistido às investidas do time do Fortaleza. Mas a gente, claro, espera um jogo muito brigado, apesar da ausência da torcida, mas os jogadores e as comissões técnicas sabem da responsabilidade de não perder o clássico. Eu estou apostando no empate, porque todo mundo está se preservando desse início de temporada, desse reinício de temporada, né? Que podemos dizer assim, nesse novo normal, né? A parada por causa do corona, muitos meses sem jogar, retornando agora, um calendário cheio e imprensado, onde Ceará e Fortaleza, a partir da próxima semana, já estarão disputando a Copa do Nordeste novamente. O Ceará buscando a classificação, o Fortaleza classificado, mas, claro, quer manter as primeiras colocações do grupo, não quer dar mole também, quer voltar bem nessa disputa da Copa do Nordeste. Vem aí a Copa do Brasil, então é aquilo, né? É um clássico que vale pela sétima rodada, a última rodada dessa fase classificatória da segunda fase do Campeonato Cearense. Não acredito que teremos aquela intensidade contra a Barbalha por parte do Ceará e aquela intensidade dos jogadores do Fortaleza em cima do Guarani. Tem bons elencos, mas a galera sabe que também não vai poder se expor muito. Qualquer errinho pode ser fatal. E não sabemos quais jogadores serão escalados para essa partida. O Ceará mostrou um Lima com disposição, jogando bem, o melhor em campo, na minha opinião. O próprio Vinícius também foi um jogador que chamou atenção nesse retorno ao futebol. O Felipe Baixola. A gente espera mais atitude do Rafael Sobis nesse clássico, é um jogador de decisão, um jogador acostumado com jogos grandes, é um jogo grande. E pelo lado do Fortaleza, a gente espera, né, que alguns desses jogadores possam estar recuperados. O goleiro deve estar de volta, né, o Felipe Alves, que na minha opinião é meio time daquele time do Fortaleza, do Rogério Ceni, sabe jogar com os pés e é muito bom também defendendo ali embaixo da trave. Então é um jogador importante para retornar para esse clássico. É uma ausência também muito sentida, muito percebida o Felipe Alves nessa volta do futebol do Fortaleza contra o Guarani de Sobral. Deve voltar agora nesse clássico. Será que Quinteiro volta também? Paulão para formar a zaga do Fortaleza? Tudo isso é incógnito. Luiz Henrique vai ser improvisado de novo? Não acredito. Acho que dessa vez o Rogério Ceni deve colocar ou Carlinhos ou o Bruno Melo se estiver recuperado, já que alguns atletas do Fortaleza não participaram do jogo por conta da contusão. Mas o Carlinhos estava no banco de reservas. O Fortaleza também tem boas opções para o ataque. Esse garoto, Yuri César, tem entrado muito bem nos jogos. Não foi nesse jogo contra o Guarani de Sobral que chamou atenção, mas ele vem entrando muito bem. O Thiago Orobó é um atleta também que quer mostrar serviço, estava nervoso nessa primeira partida dele com a camisa do Fortaleza. Enfim, tem o Wellington Paulista, que pode retornar. Mariano Vasquez jogou bem nessa partida também. Ele vem voltando de contusão. Era uma aposta do Rogério Ceni até a sua contusão no início da temporada. Então, teremos um bom jogo, acredito. Né? A tristeza aí é por conta da ausência da torcida, mas a gente acredita aí no empenho dos jogadores, embora a gente saiba que não vai ter aquela intensidade, não. O espaço foi muito curto, de segunda-feira para cá. Acredito que vai ter um pouco de pé no freio, mas a galera vai querer vencer. Ninguém vai querer perder clássico, evidentemente. E o que vai prevalecer também é a preparação física. Quem se preparou melhor. Os times estão aí equiparados no tempo de treinamento. Então, isso deve pesar também, principalmente
na segunda etapa. Que tenhamos um bom espetáculo, um bom jogo e que vença o melhor. Embora o futebol nem sempre acontece isso, o melhor em campo consegue vencer. E clássico é detalhes, tudo poderá ficar decidido dessa forma. Valeu, galera, tamo junto. A gente volta depois fazendo análise do Clássico Rei, mais uma edição de Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará.